pessoal, bom dia. De novo, agradecer a participação de todos aqui nessa nossa iniciativa da Cliente SA. No final é uma grande diversão, como o Nery acabou de colocar, né? Uma grande diversão, mas com muita responsabilidade, porque o que nós estamos discutindo, o nosso propósito é entender muito o que está acontecendo hoje no mercado, né? Com toda essa questão do coronavírus, né, que a gente começa a entender, né, ter um entendimento de que a gente vivia um mundo até o coronavírus, né, a partir do coronavírus parece que veio uma chavinha e mudou tudo. A grande vantagem é que nós temos toda a experiência, né, do que nós passamos e convivemos até agora, né, algumas pessoas com muita experiência por outras crises, né? E nós estamos associando esse conhecimento, esse é o nosso objetivo, associar esse conhecimento de todo esse período com uma visão e um planejamento estratégico para entender o que está acontecendo agora dentro das organizações. Nós já sabemos que muitas das organizações saíram correndo num primeiro momento em torno do home office, então muita gente já foi para o home office, a gente tem muita informação, muita notícia circulando não só nos nossos canais, mas também nas redes sociais, de que muita indústria, muitas empresas conseguiram levar não só a operação, inclusive, de contact center para home office, como muita parte administrativa. O que começa a dar um perfil novo para o mercado, né? Para o mercado de uma forma geral. Então, é isso que a gente queria dividir com o Nery, convidamos o Nery, né? O Nery é um amigo que está há muito tempo nessa estrada aí, bastante tempo mesmo, não vou falar muito para não falar a idade dele, né, nem a minha. Mas o que é importante é assim, o Nery ele tem esse conhecimento, ele veio com a visão de CRM de muito tempo, então tem muito a agregar com a gente. Então nós estamos pautados aí nessa mudança, principalmente com ele, dentro da área automobilística, né? Esse é o nosso grande foco. E aí ele vai refletir um pouquinho do momento atual. Ele, inclusive, foi pego de surpresa aí, né? A gente já conversou sobre isso. Ele foi pego de surpresa e está começando a usar, né? Ele está construindo um planejamento. Eu acho que a indústria vai por esse caminho de quem fidelizou o cliente, está com o cliente fidelizado. Hoje ele vai vai conseguir se diferenciar, vai dar concorrência, né? Quem fez isso vai conseguir se diferenciar da concorrência para se destacar, e quando a gente passar por esse período aí, que a gente ainda não está claro quanto tempo isso vai durar, nós vamos sair com uma condição muito melhor. Então o foco é muito esse. Então, né, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente, né? E eu gostaria que você, num primeiro momento, se apresentasse e contasse a tua experiência. Até pela curiosidade de você falar, onde você está, Nery? Aonde você foi pego de surpresa, Nery? Eu fui pego de surpresa num lugar que bom dia a todos, né? Eu fui pego de surpresa num lugar que eu nunca imaginei que eu seria obrigado a ficar aqui. Eu tenho uma casinha que é bem como se fosse um acampamento de madeira e tudo, né? No meio do mato, que eu gosto muito. E era um fim de semana. Eu normalmente, quando eu venho no Rio, eu trabalho em São Paulo, né? E eu venho direto para cá. Eu vejo minhas filhas e venho direto para cá. Eu preciso ficar contando as folhinhas, né, nas árvores. Isso para mim é muito importante. E eu fui pego de surpresa aqui. Então eu estou fechado aqui. Vocês estão vendo que eu estou, né, com casaco e tudo, porque aqui está frio, né? Então estou no meio da serra, na montanha, achando que eu estava bem isolado, né, que não tinha problema nenhum, mas já ocorreram 2 mortes aqui perto. Graças à tecnologia, né? Graças à tecnologia, né? Então a tecnologia está me permitindo ficar aqui da melhor forma possível, né? Até porque eu estou acostumado a trabalhar em home office, já vai para mais de 15 anos, 10 anos mais ou menos que eu trabalho em home office. Então, estamos dando sequência à vida normal, né? E agora, como foi conta pra gente como vocês foram pegos de surpresa, ou se não foram pegos de surpresa, né, com essa mudança aí que agora vocês estão sendo obrigados.
Então, surpresa total, né? Ontem mesmo nós estávamos vendo um gráfico sobre o impacto, né, do coronavírus na indústria de uma maneira geral, nos serviços e tudo. E nós, indústria de automóveis, estamos assim como o mais exposto. É um grupo de empresas onde nós estamos presentes, que são as empresas mais expostas, ou seja, o nosso negócio, a indústria de automóveis, ele já vinha sofrendo não, entendendo o impacto da disruptura, né? Porque a gente está falando o seguinte, repara bem, ontem foi feita uma matéria no Jornal Nacional falando que a poluição no mundo diminuiu, né? Por conta do coronavírus, né? Que as pessoas já conseguem ver o céu direitinho, por exemplo, em São Paulo. Então, nós estávamos, a indústria de automóveis, eu entendo, no limite, né, de um período muito próspero, muito rico, né, dos últimos 100 anos, onde a gente... Por não? Você quer que eu compartilhe Seria fantástico você compartilhar. Tá Porque a aí, ó. gente recebeu, se eu não me engano, do nosso diretor de marketing, né? O Tá aí. Giulianelli, nós recebemos aquele... exatamente, né? Então, repara bem, ali em cima, né, em alta exposição, a indústria de automóveis, né? A indústria de peças, né? Ou seja, hoje a China, países, né, do outro lado, eles são grandes produtores de autopeças, né? Então, qualquer coisa que aconteça lá, a indústria está globalizada, né? Então, você sofre com tudo isso. É uma cadeia hoje de negócios. Então, esse gráfico até, viu, Nor, para todos, né, se posicionarem direitinho, porque tem umas áreas assim muito legais aí, por exemplo, construção, né, de baixa exposição, e tem essa daqui do meio, né, de alto potencial, né? Na verdade, utilizando, né, usando essa situação que nós estamos vivendo. Então Graças isso, a né? ela você pode ficar aí. Graças a ela eu posso ficar aqui, exatamente, né? Mas então, comentando sobre esse impacto, né, como você perguntou, foi muito grande, mas nós na indústria já estamos vivendo um impacto muito grande, mesmo que não tivesse vindo o corona, com a disruptura, porque ela está mexendo, né, em toda a nossa cadeia e principalmente como é que vai ser a nova geração de carros, né? Autônomos, elétricos, né? Carros conectados. Quer dizer, a gente ainda vê aí um período de 5 anos ou um pouco mais de transição para o que vai acontecer. Mas vamos combinar o seguinte, uma indústria poderosa como a indústria de automóveis, que há 100 anos, né, pratica um modelo, que é um modelo que impõe para o mercado as suas, como se fosse aquele em alto nível, como o Ford falou, você pode escolher qualquer cor desde que seja preto, né? Nós chegamos no limite da personalização de carros, né, de montagem, de tudo isso, mas dentro de um mesmo modelo. E a disruptura que estava vindo aí, está vindo aí, mas numa cadência mais lenta, né? Com o corona, ela verticalizou essa cadência. Então, nós agora não tem mais alternativa. É partir efetivamente para um novo modelo de vendas, de comercialização, de negócios na indústria de automóveis. O que é bom nisso, viu, Nor? E todos aqui? O bom é porque todos já estavam em alerta, né? Todos estavam já entendendo que o negócio estava chegando no fim deste ciclo de vida, deste modelo. E todos já estavam, a Ford, por exemplo, a Chevrolet, já estão comprando startups, né? Já estão fazendo associações, né? E nós temos a grande referência aí da Tesla, né? Que hoje está puxando e virou a indústria mais poderosa, né? De maior valor no nosso negócio. Nery, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, esse período, como foi para vocês, né, esse período talvez você não queira falar muito em nome muito da empresa, porque tem algumas coisas estratégicas e a gente consegue entender isso, mas aproveitando a indústria automobilística, né, como é que foi esse primeiro período, né, essa primeira reação aí ao corona, né, quais foram as medidas mais imediatas, né? E o que se planeja, né? Estão vendo quanto tempo deve durar esse período, né?
sei lá, estamos planejando 30 dias, 60 dias, para começar a tentar retomar as vendas, né? E aí aproveitando um pouco do... Não, depois a gente fala da Mas experiência perfeito. do Eu acho cliente. que a pergunta está perfeita, porque é o seguinte: as vendas reduziram, sim, mas elas continuam. As pessoas têm inúmeras necessidades. Por exemplo, tem pessoas que perderam o carro nas enchentes e receberam o seguro só agora e estão precisando urgente de comprar um carro. Pessoas que estão acabando de vender um carro para comprar um outro. E, nesse momento, um veículo, por exemplo, ele é uma proteção de deslocamento, né? Particularmente, nós temos, né, nossa vocação veio, na verdade, de ralis, né, e tudo. Então, assim, um carro é uma proteção, e principalmente se ele for um ambiente vedado, né? Então, as pessoas estão comprando carro, sim, a primeira situação. Não é mais no volume, mas estão comprando. Estão ocorrendo serviços de pós-vendas também. Então, o primeiro impacto que eu vejo para a indústria é como é que ela pega e mantém todos conectados nesse momento. Então, você vê como digamos, a indústria de automóveis, o trade, ele é muito capilarizado. Você tem aí empresas como Volkswagen, que são 800, 900 concessionários, né? E pega cada um deles, que é uma empresa com uma equipe. Então, a capilaridade, né, do nosso negócio num bem durável é enorme, né? Então, como é que você mantém essa indústria integrada para esses serviços todos? Num primeiro momento, é impacto. Mas o que eu posso falar? Empresas, perdão, que já vinham se preparando, que estão conectadas, que foram para a cloud, está sendo muito fácil, né? Está sendo muito fácil, não é a palavra correta, mas está sendo muito, é uma sequência, tá fluindo bem. Evidentemente, você pega, por exemplo, como na indústria imobiliária, nosso caso também, aí as equipes de vendas, você tem muita gente clássica, né, que não vinha resistindo à mudança. Há 3 anos, por exemplo, nós estamos falando, gente, a gente está num carro maravilhoso que há 100 anos a gente dirige, vai acabar o combustível. E a gente está botando um outro carro aqui do lado para você pular de um para outro andando, porque se parar o combustível... Mas o que acontece? Quando você abre o vidro do carro, ele mesmo sem combustível, né, na banguela, tem ventinho. Então você vai falando, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que a gente nunca imaginou que ele iria parar por conta de um coronavírus. A gente estava, a indústria como um todo, vai parar por causa da mudança, né, a própria disruptura. Então, a situação fundamental é assim: houve um grande impacto, tem indústrias poderosas, né, que vão conseguir recuperar muito rapidamente, porém essa capilaridade entre montadora, rede de distribuição e cliente, autopeças, com toda essa complexidade, né, ela mesmo para uma indústria poderosa é difícil, né? Nós estamos conseguindo andar muito bem. Então, o que eu falo assim, Vilnor? Quem se preparou ou quem estava ligado no assunto está realmente numa condição bem melhor, uma vantagem competitiva bem melhor. Quem resistiu e falou, não, isso daqui não vai mudar e não pode andar, essas aí realmente ou vai ter que ter uma agilidade muito grande de mudança ou então, fim. Entendi. Como que sem tentar entrar muito em detalhes talvez do negócio, né? Mas quem você entende assim que existia como estamos falando também de grandes indústrias, né, indústrias globais, já existia um relacionamento consistente, já existia essa preocupação de cuidar da experiência do cliente para você fidelizar ele e tentar fazer suas ofertas em cima dele, ou garantir tua base, né? Total, Venora. Toda a indústria de automóveis vem olhando de uma forma, é uma prática já, a cultura de fidelização do cliente. Essa cultura, ela coloca uma balança, como é um bem durável, muito importante, que é assim, é igual ao dólar. O ponto de equilíbrio entre novos clientes e clientes fidelizados, ele em geral é de 70-30, de forma saudável, né? O que a gente observa também nesse momento
é que a fidelização aumentou, né? O que isso significa, né? As pessoas elas estão querendo, digamos assim, investir e usar, né, produtos que elas realmente confiam, né? Então a gente notou que começou um aumento de fidelização nos últimos anos, né? No nosso caso, nós temos uma fidelização bastante consistente, né? E hoje, algo muito interessante é que, dentro dessa fidelização, quando você aciona o teu cliente com qualquer comunicação, os índices de abertura dos teus comunicados e de resposta são altíssimos, né? Então, existe sim, né? A gente passou por a globalização, a especulação. Na nossa área, por exemplo, né, de indústria de automóveis, hoje o cliente compra muito, a jornada dele de pesquisa de compra, ela é uma jornada que ela antigamente fazia dentro dos concessionários, ele agora faz na internet. Então, quando ele chega no concessionário, ele já tem várias opções, de modo que o atendimento cada vez mais tem que ir para uma personalização, para um customer-centric, né? Então, dessa forma, eu vejo que, por um bem durável e com as incertezas que já vinham antes mesmo do corona, há uma tendência, né, das pessoas ficarem realmente com os produtos que confiam, com as marcas que confiam, né? Então, a fidelização é fundamental. Na nossa indústria, ela vem sendo praticada há muito tempo, apesar do CRM, na indústria de automóveis, ainda ser bem primitivo, tá? Nós conseguimos, né, de uma maneira geral, andar de forma bem consistente no CRM. Nós temos empresas como, por exemplo, destacando a Salesforce, que tem verticais, né, como, por exemplo, a indústria de automóveis, e que ela se aplicou bastante. Então, a indústria de automóveis nacional, de uma maneira geral, toda está indo realmente para o CRM para conectar toda essa operação. Então, Vilnor, fidelização que a gente prega há não sei quantos anos, mais do que nunca, neste momento, é representativo. É provável até que muitas empresas vivam neste momento de uma fidelização, por conhecer o cliente, por ter um customer-centric, por poder entender a oferta adequada do cliente. Então, assim, como energia estratégica neste momento, cuidar do seu cliente é fundamental. É para garantir o seu negócio. Tem uma pergunta aqui, eu acho que dá para a gente vincular, né, que é do Vladimir Valadares. Ele está perguntando qual o nível de preocupação da indústria automobilística com a cadeia de fornecimento de insumos nesse período de quarentena. Aí ele diz, pois temos visto algumas indústrias disponíveis para operar, mas com falta de insumos. Então, a pergunta é muito pertinente, né? Porque esses insumos, a indústria de autopeças, ela hoje funciona de forma muito calibrada, quase que um just-in-time, né? Como os custos da indústria são muito altos, é fundamental essa calibragem. Então, as indústrias não têm um super estoque, né? As próprias concessionárias, de uma maneira geral, também não. Mas tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, a China, como um fabricante de autopeças bastante relevante, né? Ela já anunciou que ela está reativando, né, a fabricação de peças, porque ela sabe que, assim, nós, em última análise, montadoras, nós juntamos peças, né? O nosso produto é apertar uma peça na outra, de certa forma, né? Então, é um impacto enorme, mas a consciência global, ela hoje é uma coisa espetacular, né? Repara bem, não é o nosso foco aqui de entrevista, mas eu gostaria muito de falar sobre o que esse corona está representando, né, na efetiva entrada do digital, do cloud, da disruptura, né? Porque quem ainda tinha dúvidas não tem que ter mais. E o pensamento global, quando a gente começa a olhar contextos, né, mostra que há essa consciência, né, de rede mundial. Então, na pergunta, sim, foi um impacto enorme, houve uma preocupação assim imediata com os insumos, porém, o poder dessa indústria já está voltando à atividade
E eu acredito que em uma semana, 2 semanas, a gente já regularize. Por exemplo, a gente não está tendo problema nenhum nesse momento de peças. A preocupação era um pouco para frente, até porque a indústria parou, as fábricas pararam. Há uma previsão aí de 30 a 60 dias, todas as fábricas no Brasil pararam. Então, é um tempo de reabastecer. Não acredito É, que ocorra um desabastecimento. eu acabei de ver, né, uma informação aqui de que a própria Volks, né, que tinha anunciado que ia parar só até sexta-feira que vem, já prorrogou até o final de abril, né? Exato. E isso me leva, Vilnor, e todos aqui, a responder uma pergunta que ele me fez e que eu não respondi, que é justamente como é que você vê esse período de transição, né? Eu gostaria de dar um foco rápido nisso, que é o seguinte: nesse momento, né, fala-se muito de foco. Nesse momento é foco, né? E o que a gente tem que olhar, né? Eu falo muito assim. Nunca me esqueço uma vez que eu estava no avião, numa turbulência absurda, nos Eletra da Varig, que fazia o Rio-São Paulo, né? Aquilo ali era um absurdo. Né? E aí, o que aconteceu? A turbulência muito alta, todo mundo enjoando, e a aeromoça falou, gente, olha, faz o seguinte, olha aqui para perto, não fique olhando muito para longe, porque te dá desvios e você, na verdade, se enjoa muito. Então, olhe para o mais perto possível. E é isso. Nós temos que, nesse momento, olhar para o mais perto possível. Eu diria que tem 2 olhares, né? A gente não pode mais olhar com os 2 olhos. A gente olha com um olho para uma coisa e outro para outra. Então, de curto prazo, a gente tem que ter um plano para 60 dias, né? Só um minutinho, que ele está... só um minutinho aqui, por favor. A gente olha para um plano de 60 dias. Esses 60 dias, por exemplo, é um plano imediato de como é que você mantém sua operação toda conectada em nuvem. Como é que você mantém a tua cadeia, principalmente envolvendo trade, conectada, não só para os inbounds, para os clientes que estão chegando, mas principalmente como é que você presta um bom serviço nesse momento utilitário para os teus clientes, para manter um relacionamento, um programa de CRM normal, de relacionamento e nutrição. Então, uma coisa é curto prazo, olhe para 60 dias, não é menos, né? Mas nesses 60 dias esteja preparado para ir a 90, né? Porque é mais ou menos essa a linha. Não acho saudável você olhar para 90, 120. Eu penso que você tem que olhar para esses rangezinhos de 60 dias. Por outro lado, a grande pergunta, né? Eu sou um carioca e eu vou usar uma figura que é o seguinte: quando você mergulha numa onda, você já tem que estar pensando quando você vai sair dela, porque pode vir uma outra em cima de você. Então, são esses os 2 olhares. No curto prazo, muito objetivo, né? Usando cloud, usando todos os seus recursos para manter todos motivados com um propósito. Isso é muito importante para você não perder valores e até de pessoas. E, por outro lado, uma pergunta muito clara: o que eu quero ter, o que eu preciso ter quando eu sair do outro lado da onda? Esses são os 2 pontos. Esqueça o resto. Algo muito importante, Vilnor, é assim: nas crises, a tendência é você criar cada vez mais projetos. E a gente sabe que uma boa gestão, a recomendação é a seguinte: reduza o número de projetos, foque e faça isso acontecer da melhor forma possível. Eu entendo que hoje tem 2 pilares. É o pilar de curto prazo, que você vai trabalhar muito em inbound e outbound, e o pilar de curto para pequeno, de curto para um pouquinho mais, que é depois de 60 dias. Como é que eu quero estar daqui depois de 60 dias? Fundamentalmente, esse é o olhar que eu entendo assim mais estratégico possível, porque ele está muito acoplado ao tático nesse momento, fazer acontecer. Eu não sei se a pergunta do Vlad, né, ela estava mais relacionada ao ponto, não a parte fabril, né, que você explicou mais, mas a parte do relacionamento, que é a parte onde você vai concretizar a tua venda e vai garantir seu cliente, né? E algumas ações que vocês sempre acabam fazendo, né, toda a indústria acaba fazendo, investindo, né, em grandes ações aí, não só locais, mas mais globais. Mas imagina, né, a indústria automobilística que tem tentáculos, né, em vários distribuidores, né, em várias, para você chegar a envolver todo o teu cliente, tem uma estrutura muito grande. Se tudo isso está parado, ou se tudo isso está parado, ou se não está parado, ou como
a estrutura está fazendo para manter os clientes. Eu não sei até que ponto, né, é possível comentar isso, de repente, de uma forma geral, Possível, pegando sim. alguns exemplos. É possível, sim. Primeiro, todos estão funcionando de uma forma ou de outra. O remoto em casa, ou algumas concessionárias, por exemplo, na indústria, estão abertas ainda em algumas cidades, né? Mas o que acontece na pergunta do Vlad? Num primeiro momento, houve um impacto muito grande. A indústria colocou, por exemplo, todas as equipes de vendas em casa. Eu não posso ter loja funcionando. As poucas que estão funcionando é uma ou duas pessoas que ficam abertas para alguma tarefa específica, né? Por outro lado, também, o Detran fechou. Então, você não pode nem emplacar carro. E, nesse momento, o que está se fazendo? Ninguém, viu, Norton, está de braços cruzados. Todos estão pensando em como atende o cliente, como contorna, por exemplo, esse cliente que está, nesse momento, precisando do carro porque ele acabou de receber o dinheiro do seguro. Por exemplo, a manutenção do carro. A grande preocupação na indústria foi o seguinte: está no meu período de manutenção, mas eu vou perder garantia? Não. A indústria já deu uma extensão de garantia, como todos estão fazendo, né? Casos específicos acabam sendo resolvidos até com atendimento residencial, né? Tem serviços muito legais sendo feitos agora, porque as startups, né? As empresas, por exemplo, cloud, vamos pegar agora, eu posso falar tranquilamente de Web Motors, está criando serviços para levar o carro em casa, tipo um rap para carro, né? Então, tem coisas maravilhosas começando a chegar aí que, com certeza, né, essa crise desse momento, com a produtividade que está se dando nesse momento, porque aquela velha história, né? Uns choram, outros fazem fábrica de lenço. E eu estou entendendo que a indústria automóvel está fabricando lenço por tudo quanto é lado, né? Já tem aí a indústria participando até dos processos do corona, para gel, enfim. Mas, na pergunta específica, está funcionando, não houve uma paralisação 100%. Os suportes de pós-vendas, os suportes para vendas, né, está se buscando soluções. Evidentemente, não como se queria, né, mas não parou. Não é tipo assim, cada um ficou para o seu lado, problema seu, as áreas de concessionários, as montadoras, não. Está todo mundo conectado, está todo mundo trabalhando em cloud, né? A grande maioria das montadoras. Eu tenho algumas informações em termos de América Latina, e o que a gente entende, né, é que outros países, tirando o Brasil na América Latina, estavam mais, de uma maneira geral, mais despreparados, principalmente com infraestrutura cloud. Isso é o que faz a diferença nesse momento, tá? No Brasil, já havia uma energia muito grande, né, para manter essa infra cloud. Porque por que eu estou focando nela especificamente? Porque ela é o que está permitindo que a operação continue de alguma forma. Então, o que eu acredito, né, eu não tenho informações mais detalhadas da América Latina, nos últimos meses a gente está focando muito aqui na nossa operação, né? A gente tinha, né, a indústria brasileira com exportações também para a Argentina, exportações para fora, mas isso tudo parou. Realmente, a relação Brasil com a América Latina, ela parou nesse momento, em termos de indústria de automóveis. E cada país está começando a se comportar para ver como eu faço, né? Mas está, assim, de uma maneira geral, a informação geral que eu tenho é que há um problema sério por conta justamente na maioria dos países, tá? Por conta justamente da falta de uma infraestrutura na indústria de automóveis que conecte a cadeia inteira. México, por exemplo, é um país que está com uma boa estrutura também, mas eu não tenho tido informações recentes sobre. Entendi. Faltou, de uma maneira talvez... geral, Vilmor, só para completar, de uma maneira geral, o que a gente tem que olhar tudo isso é da seguinte forma. Tivemos um impacto, ele não foi linear, ele está sendo um impacto que cada país está sentindo numa sequência. Eu acho que a América Latina está sentindo agora numa sequência depois de Brasil. O Brasil está recebendo ainda isso, né? Os países que se fecharam completamente, né,
A gente vê na Europa que isso foi radical, né? Aqui na América Latina, não tenho ainda as notícias sobre fechou efetivamente o país, né? Até porque eu não estou buscando diariamente o que está acontecendo, porque é uma angústia, né? Nesse momento, a gente sabe, vivemos uma crise, e eu não vou ficar alimentando toda hora, aconteceu isso, olha, o país tal fechou, isso daqui arrebentou. Não, o que é efetivo? Né? O que eu posso fazer neste momento de produtivo? Então, o de momento de produtivo que a gente entende é o que eu venho comentando aqui. As empresas e os países vão ter um impacto, principalmente aqui na América Latina. Quem tem uma infraestrutura de cloud vai poder suportar... Espera aí só um minutinho. 2021, @jcm. Isso. Vão poder suportar melhor, mas não temos uma linearidade, né? Eu acho que agora, se a gente fizesse uma avaliação nesse momento, você vai ver uns que estão, nesse momento, pararam tudo, não sabem o que fazer, outros já tinham alguma linha baseada, né, digamos, em referências exteriores, mas de minha parte, eu acho muito difícil, nesse momento, dar um panorama muito claro sobre a indústria de automóveis na América Latina. Refletindo algumas perguntas aqui, Nari, que nós vamos sempre puxar a sardinha para a área de gestão de clientes, né? Onde você entende que a indústria não pode mexer financeiramente? Provavelmente, né, o que a gente já tem ouvido, que tem muita indústria que partiu para demissão ou para o afastamento, né, para tá dando férias coletivas. Mas tem, eu acho que algumas áreas que elas são estratégicas que você não pode mexer, principalmente quando a gente está falando de indústrias, de grandes indústrias como a indústria automobilística, né? Nesse conjunto, a área de gestão de relacionamento de cliente, ela é muito afetada, pouco afetada ou nada afetada? Olha só, eu penso que a indústria, nesse momento, está entendendo que a área de relacionamento com o cliente é crítica. Quem não tinha entendido ainda, né, está entendendo agora. Então, eu vejo que, primeiro, a área de TI é vital neste momento. A gente observa, né, uma tendência que está se praticando nesse momento, que é o TI de negócios, é o MarTech, né? Então, por exemplo, é o marketing em negócios. Então, hoje, as equipes de marketing, por exemplo, as nossas, elas já falam com muita propriedade em termos de TI. E já tem pessoas com formação de TI aqui dentro. Então, quando você olha negócios, e vamos falar assim, comercialização, né? Quer dizer, a visão dos processos de operação, as visões da comunicação e dos modelos, né, que são os modelos de gestão desse processo a partir de dados, eu diria que essas três áreas, TI, marketing e particularmente CRM, são críticas nesse momento para que a gente faça essa transição. Entende? Quer dizer, com essa, a indústria demitiu ou colocou de férias porque, num primeiro momento, também não sabia o que fazer. Porém, já tem modelos começando a entrar em prática, nós estamos nesse processo também, onde nós aceleramos toda a visão que nós já tínhamos de tecnologia empregada nos processos de negócio. Então, no meu entender, por exemplo, tem duas coisas fantásticas, que é praticamente a minha área, que é o CRM, junto com o LGPD. Eu gostaria de inserir esse contexto, por quê? Porque a gente vinha falando de LGPD, de que era uma lei. Não, isso é CRM, isso é negócio escuro, né? Como é que vão ser agora, mais do que nunca, essas relações? Por exemplo, eu vou ligar para um cliente agora para falar para ele: ô, Vilnor, por gentileza, eu estou lhe ligando porque eu tenho uma oferta de um carro maravilhoso, só quer comprar agora? Isso é deselegante nesse momento, né? Então, como é que eu vou fazer com o meu cliente? Mas eu posso ligar para ele com serviços, com concierge. Eu posso conversar com esse cliente mantendo as premissas de CRM. Eu quero, nesse momento, um relacionamento utilitário com uma nutrição para alguma coisa que possa acontecer depois de ativação, né? Então, no meu entender, hoje eu sou suspeito para falar disso, porque eu amo CRM, eu sou CRM da cabeça aos pés, mas o CRM,
como uma plataforma que contempla Customer Experience, que contempla User Experience, que contempla Data Driven, que contempla toda essa cadeia de dados com conceitos de relacionamento, para mim o CRM hoje é uma plataforma fundamental. Fundamental. Então, CRM, olhar a comercialização, né? A área comercial com os processos indo para processos de tecnologia, né? E tecnologia, né? Em si, TI, são fundamentais. A indústria que, nesse momento, falar corta a área de TI, está cortando 3 dedos do pé. Entendi. Bom exemplo, bom exemplo. Eu queria aproveitar nós estamos chegando aí em 40 minutos praticamente do nosso bate-papo aí com... Eu tenho tanto para falar, vai rápido, né? Vai rápido, né? Não, mas a questão é essa, é que vai rápido mesmo. Mas eu queria agradecer, né, de novo, o pessoal que tá acompanhando a gente aqui diretamente ou através do canal do YouTube, né? Quem não se inscreveu, por gentileza, se inscreva no canal lá para receber as mensagens, né? Quando tiver algum lugar que não possa entrar no Zoom. E lembrar que façam as suas perguntas que nós vamos dedicar. Temos mais aí combinado, mais 20 minutos para a gente conversar com o Nery, tirar dúvidas e tal. Então, vamos agitar o chat aí para quem tiver dúvidas, né? Eu vou repassando para o Nery. E lembrando que a gente não vai ter no final de semana, mas retomamos na segunda-feira, né, num bate-papo assim também, na área de utilities com o nosso amigo aí, Milton Biral. Está confirmado, acabei de falar com ele antes da gente iniciar. A gente deve atualizar a página e começar a divulgar, né? Mas já estão todos convidados, né? E agradeço assim, a repercussão que está dando essa iniciativa nossa de entrevista, né? Recebemos vários elogios aí de bastante gente, né? E até gente que está se predispondo a participar. Eu acho que isso é maravilhoso. E lembrar que semana que vem nós estamos atualizando o projeto, nós vamos fazer as entrevistas segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta nós vamos reunir os amigos que quiserem para um bom bate-papo aqui no mesmo horário. Então, convido também o Nery, né, se ele estiver disponível, se não for convidado para uma reunião extraordinária. Daí, né, que eu acho que você não vai conseguir, sair daí até sexta-feira. E vamos combinar uma coisa. Eu queria falar assim, em 2000 eu vivi o boom, né, da internet, e eu era uma startup que era uma agência digital. Eu tinha fundado uma agência digital em 2000 e foi muito interessante porque nós fomos comprados por investidor, né, naquele momento, e era uma euforia que a gente trabalhava 24 horas. Nós não tínhamos mais o calendário greco-romano, a gente tinha um calendário internet global, né? Então a gente trabalhava na onda do mundo, né? Na verdade, né? O sol nascia lá no Oriente, chegando aqui, nós trabalhávamos nessa sequência. E tem 2 aspectos muito legais. O primeiro é que assim, eu estou vivendo exatamente isso, porque nós estamos numa guerra. Eu estou entendendo assim, sem sangue no momento, né? Exposto e sem destruição física, mas é uma guerra, exatamente o clima de uma guerra, só que planetária, né? Foi uma guerra no planeta inteiro, onde nosso inimigo é comum, e isso é maravilhoso. Mas o que eu estou querendo falar desse trabalho em casa? Muda nosso calendário. Eu penso que a gente deveria olhar isso também com muita atenção, viu, Vilnor? Porque, nesse momento, eu acho que todos estão entendendo a importância do trabalho no dia a dia teu, né? De você ser produtivo no teu dia. Não é medo de perder emprego, não. É produtividade, né? E essa produtividade, dentro desse calendário cartesiano, né? Ela, nesse momento, nós já abrimos mão. Eu já abri mão. Estou com reunião marcada sábado, domingo. Evidentemente, o que mudou é um calendário para o dia. Que hora eu paro? Que hora eu chego? As técnicas de home office que estão sendo super divulgadas aí são fundamentais. Então, um alerta, quando eu vivi em 2000, essa loucura, era assim, daqui a 60 dias nós temos que entregar 30 e poucos projetos, então era dia e noite. Mas tem uma hora que o próprio grupo tem que dar uma paradinha, porque senão você começa a perder gosto por isso. Então, o que eu estou querendo deixar como recado
é assim, a partir dos nossos próprios hábitos diários começa a disruptura, tá certo? Ah, não vou fazer nada porque é sábado e domingo. Não rola isso, não rola. Sábado e domingo você pode fazer coisas, digamos assim, que você curta mais, por exemplo, eu vou deixar para sábado e domingo um projeto que me divirta, né? Durante a semana eu deixo as coisas mais assim chatas ou que têm que ser discutidas. Então, é hora de quebrar todos os modelos, de rever realmente o nosso comportamento nessa estrutura. Se tivesse tempo, eu gostaria de falar um pouquinho de LGPD, muito rápido. Bom, uma provocação, né, que apareceu aqui é muito no foco de que quem vai sair fortalecido dessa. Eu não sei por que foco você analisaria, mas sem fazendo uma pergunta bem objetiva e direta. Quem você acha que sai fortalecido desse processo? A resposta é muito simples para mim. É quem já entendeu que tem que quebrar os seus padrões e tem que quebrar a imagem que tem de si. Quem já entendeu que não tem mais o cartesiano. Quem já entendeu que o mundo clássico é sempre A ou B. Eu acho que essa é quem vai sair melhor, é quem já entendeu que agora é A ou B ou um sobre o outro, ou seja, quântico. Isso parece filosófico, conceitual, eu sou um filósofo de singularidade de tecnologia, mas quem já entendeu isto é quem vai sair mais fortalecido. Porque, nesse momento, discussões, quer dizer, o cartesiano, o próprio processo hierárquico, né, que ele dá uma disciplina, mas o cartesiano é o que vai nos limitar, nós precisamos quebrar tudo isso. É uma coisa absolutamente nova que chegou imposta. Né? A disruptura, em vez de demorar e vir mais lenta, né, porque eu entendo que a gente está de 10 a 15 anos em processo de disruptura. Né? É um processo que eu venho chamando de híbrido, onde o clássico predominava e o digital era pequeno. Agora, isso vinha fazendo assim, o clássico reduzindo, o digital aumentando, mas num processo lento. Agora, não. Agora veio assim de cima para baixo. Então, quem vai sair fortalecido, eu acho que não é A, B ou C. É quem entendeu que o cartesiano, que o clássico, chegou no final do ciclo dele. Vai ter? Vai. Os valores do clássico cartesiano, não vamos falar que é jogar tudo fora. Toda a nossa história tem valores, né? A gente está muito claro, mas é comportamento. E talvez eu te fale isso. Vai sair fortalecido quem entendeu que minha semana mudou. E não é ficar esperando que ela vai voltar a ser como era. Né? A minha semana mudou, não mais no desespero que eu tenho que entregar por causa dos prazos. A minha semana mudou porque o comportamento mudou. Então, é isso que eu vejo. A gente tem gente jovem, eu estou com 63 anos e a minha cabeça é totalmente... eu não consigo mais, Vilnor, torcer para o time A ou B. É legal, mas eu não consigo mais torcer. Eu quero torcer para uma partida de futebol. Se aquele está jogando mal, eu critico. Se ele está jogando bem, eu critico. Eu aplaudo. Tá? Essa liberdade, a simplicidade, né? Toda a questão, eu não quero entrar muito fundo nisso, mas a questão de posses, né? Você simplificar a tua vida, entender que tem valor. A gente está, nesse momento, dando valor ao respirar. A gente está dando valores, eu só espero que... Quer dizer, muita coisa dessa vai voltar ao normal quando terminar, mas muitas vão ficar. Então, a minha resposta para você é quem já entendeu que o cartesiano tem que ser guardado para certos momentos, mas não é o que vai meditar na vida. E muitas vão mudar, né? Oi? E muitas vão mudar, né? E muitas vão mudar, exatamente. Mas, exatamente. Agora, o ponto principal é esse, é você refletir. Né? Eu estava lendo outro dia o taoísmo, que tem uma teoria do sentar e esquecer. Né? Quando numa sociedade a gente senta e esquece, esse vírus fez uma coisa maravilhosa, ele fez a gente parar pela primeira vez. Imagina que só uma catástrofe, só uma coisa mundial, catástrofe climática e tudo, que poderia parar a nossa vida. Não, um vírus. Olha que coisa maravilhosa, um vírus parou. Por que um vírus? Porque ele vai ser controlável, a gente tem inteligência artificial que já vai estar chegando, as coisas vão ser aceleradas, um Google que rastreia imediatamente quando uma epidemia começa a chegar. Tem coisas maravilhosas nesse momento, apesar do drama. Por isso é que eu resolvi não ficar mais lendo diariamente as notícias. Sigo os procedimentos adequados.
Você antes da gente encerrar, né, porque nós já estamos aí com quase 50 minutos de conversa. Quando você comentou aí a questão do LGPD, né, você quer falar rapidinho sobre isso e o impacto? Eu gostaria sim, porque olha só, como LGPD para mim é CRM puro, relacionamentos, respeito à proteção, respeito a dados e à proteção de dados. Não vamos falar porque, por exemplo, em termos de Brasil, o governo brasileiro, eu acredito que está vendo o LGPD, no primeiro momento, como fonte de receita. Eles têm um objetivo de 2 bilhões em multa no primeiro ano, para sustentar a sua própria operação. Mas o LGPD, na prática, é tudo que eu queria na vida, é um respeito. Né? Você não pode olhar o LGPD como lei. Ele, na verdade, é negócios. A lei chega junto. A empresa que está levando o LGPD para a sua área jurídica só está cometendo um assassinato nos seus processos de negócios. Porque quem entende de negócios, de processos, é negócios, não é jurídico. Mas negócios tem que dar a mão com jurídico e com TI nesse momento. Então, a primeira recomendação é a seguinte: monte seu grupo de negócios, não de jurídico, mas o jurídico presente, que ele é fundamental. A segunda situação é a seguinte: a lei vai ser adiada. Ninguém sabe nesse momento. O governo não se manifestou porque, enfim, o governo não deu nenhuma diretriz para isso nesse momento. Pode ser que seja adiada sim, mas tem um outro lado chamado reputação. Todos estão olhando a LGPD como eu preciso estar em compliance com a lei. Não, tem uma coisa chamada reputação. E essa reputação é cliente, Júlio. É cliente para todo mundo que está aqui. E como a gente está indo para a internet, né? Como a gente está indo para o cloud das relações, como a gente está vendo, como as relações cada vez mais vão ser relações com o Office, com todo esse tipo de coisa, a LGPD, para mim, é a alma de tudo isso agora. Então, você começar a desenvolver os seus novos processos já baseados ou com referência na LGPD, é a minha recomendação. Comecem já. Não parem. Se a lei for adiada, apenas melhora os nossos prazos. Mas o compromisso passa a ser com a nossa marca, com a gente. Reputação com você, cliente. Como eu protejo a minha relação com você. Essa é o que eu queria passar de mensagem. Bom, pessoal, estamos aí com 50 minutos, né? Respondemos as principais questões que foram colocadas aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa, estamos à disposição. Conseguimos jogar para mais 10 minutos. Ou, se não tiver mais nenhuma questão, a única pergunta que eu faria para o Nery é: quando você acha que você vai conseguir descer a serra, Nery? Sair aí do teu acampamento e descer a serra? Não quero saber. Dia a dia, tá? Dia a dia. Eu tenho uma experiência que eu vou responder agora, baseado nesta experiência, e a gente encerra. Teve um período muito difícil da minha vida, de transição, onde eu rigorosamente estava numa situação muito, muito difícil, em todos os sentidos, financeiramente, em todos os sentidos. E eu acordava de manhã com desespero, e pensando sempre lá na frente, lá atrás. E eu cheguei num barzinho, na Lapa, no Rio de Janeiro, aqueles botequinzinhos bem tradicionais da Lapa, e tinha um adesivo de ladrilho escrito assim: não viva a ansiedade do futuro, nem a angústia do passado, vivo hoje. E aquilo, para mim, naquela época, foi o que me centralizou. E eu entendi que a gente é formiguinha, a gente pode até olhar lá na frente, mas vamos no dia a dia dia. Então, eu não quero saber quando eu vou sair daqui, eu não quero saber quando tudo vai voltar ou não, eu ponho apenas referências. Meu primeiro range é de 60 dias para ver o que vai acontecer. Ok, Nery. Bom, muito obrigado. Agradeço a todo mundo que participou aí com a gente nesse bate-papo enriquecedor com o Nery, como tem sido os outros. Não se esqueçam que segunda-feira vai ser com o Milton Biral, que nós vamos focar na nossa atividade, mas predominantemente na área de utility, que é a grande praia do Biral. Tá bom? Obrigado, pessoal. E a entrevista vai estar disponível para quem quiser rever no nosso canal do YouTube. Tá bom? Super abraço. Obrigado, Nery. Até a próxima. Ou até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.